energia elétrica. Então esse é um dos principais objetivos, sensibilizar e informar as pessoas acerca da importância de estar se conservando a energia elétrica e dizendo não ao desperdício. O Programa Nacional de Eficiência Energética, PROCEL, é desenvolvido junto às instituições de ensino. A gente acaba ajudando as pessoas, aquelas que gastam energia, a conservar mais, tirar sempre da tomada, não deixar o celular carregando o tempo todo. Dando dica, né, para tirar as coisas da tomada quando não está usando, porque como a gente está vendo, né, estamos gastando muita água, muita energia, está dando muito caro. Além das conversas com condutores, as mensagens eram repassadas por meio de cartazes e carro de som. A ação teve o apoio da Guarda Municipal. Muito bem. Aí, realmente é uma ação importante. No momento em que nós estamos vivendo de alta no preço da energia, vale mais do que a pena economizar, né? A gente sabe, na hora que o lado que mais dói no ser humano não é a barriga, né? É o bolso, meu amigo. É o bolso. Na hora que toca no bolso do cidadão, ele sente. Inclusive, atenção você que atrasou o IPVA. Vai chegar já uma notícia muito boa na sua casa, para não dizer ruim. Atenção, o IPVA, quem atrasou, são mais de 40 mil no Maranhão. São mais de 40 mil pessoas que atrasaram o seu IPVA. Não quis aproveitar aquela promoção que o governo deu um dia desses. Olha o que aconteceu. Atenção, vocês vão receber, a partir de agora, uma informação em casa dizendo que o seu nome está no Serasa. Ou você vai, agora, não foi por bem, é aquela história, né? Seu nome vai estar no Serviço de Proteção ao Crédito, SPC. Inclusive, foi refeita essa parceria com os Correios, né? O governo do estado aí regularizou a parceria que tinha com os Correios. Vai informar você em casa agora. Se atrasou, é um imposto. E olha, atenção, aumentou o número de empresas no Maranhão, abertura de empresas, os dados vêm através da Junta Comercial do Maranhão, que no primeiro trimestre já registra aí o aumento, crescimento de 1,94% no número de empresas no Maranhão. O trimestre acumula a constituição de 2.264 novas empresas no Maranhão. Que coisa boa, né? Legal. Nós vamos para um breve e rápido intervalo comercial. Já a gente volta com mais informações. Realmente tem algumas informações que você vai acompanhar de interesse, do seu interesse aqui, inclusive voltados para o campo da segurança e também terceirização. Já a gente entra nesse assunto, ok? O intervalo, voltamos já. Ele vai voltar e promete acordar toda a cidade. Preparem-se para o Madrugadão Paraíba. Chegou a hora de você ter a sua 150 na CN Motos. Condições imperdíveis. Confira. CG 150 Start, entrada de 740, mais parcelas de 249. CG 150 Fan ESTI, entrada de 772, mais parcelas de 259. Tudo isso com até 3 anos de garantia. CN Motos, a menor distância entre você e a sua Honda. A Noroeste mostra o seu lado mais bonito. Ensina a beleza da vida, que a gente nasce para ser feliz. Com ela, todo dia descobrimos um lado surpreendente e ainda mais bonito. Noroeste, as lojas que vendem moda. Plantão Ideal Magazine.
Atenção, oportunidade única. Regularize seu débito na Ideal Magazine sem pagar juros e saia do SPC. Isso mesmo, de 1º a 30 de abril, você cliente Ideal que possui débitos em atraso com vencimento até 31 de dezembro de 2012, tem desconto de 100% nos juros para quitar sua dívida ou descontos de 60% nos juros para negociação. Venha e aproveite. Ideal Magazine, calçando e vestindo todas as gerações. Novo Punto. Design único. Rodas de liga leve. Rádio CD MP3. Retrovisores elétricos. Comando de rádio no volante. Vidros elétricos traseiros. Um carro inovador para quem tem muita personalidade. Até para deixá-lo na garagem sempre que dá para usar a bicicleta. Novo Punto. Você no comando. Posto Ipiranga Alecrim. Receba a melhor qualidade e todo o nosso carinho. Aqui, você e seu veículo são muito bem tratados. Além de atender suas necessidades, oferecemos muita qualidade em nossos produtos e serviços, com profissionais qualificados e dedicados, sempre pronto a atendê-lo. Abasteça e participe de promoções. Só o Posto Ipiranga Alecrim tem combustível original Ipiranga, na Avenida Senador Alexandre Costa. A TV Sinal Verde vai levar até você o trabalho dos médicos cubanos em Caxias. Nossa equipe percorreu alguns dos principais postos de saúde da zona rural, como esta unidade básica aqui do povoado Santo Antônio. Conversamos com os médicos, ouvimos a população e vamos mostrar o resultado da atenção básica da saúde de Caxias através do trabalho dos médicos cubanos. Aqui, na TV Sinal Verde, Canal 3. Ok, já de volta com o debate democrático aqui pela sua TV Sinal Verde, Canal 3. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente vai trazer aqui uma informação, inclusive... É estadual, inclusive é relacionada aí a essa última reportagem que a gente viu, que o governo do estado já escolheu aí as empresas que vão tomar conta vão prestar alguns serviços de saúde no estado do Maranhão, são os institutos. Já eu localizo direitinho aqui, mas tem também aqui uma informação de que as pessoas reagiram, né, com uma moção de aplausos aí às primeiras iniciativas para a escolha de gestores escolares. É aquela ideia, né, que vai combater diretamente aquele indicativo, né, os apadrinhados, as pessoas que antes eram escolhidas a dedo, assim, né, agora é você que vai ser o diretor da escola. Agora tem que ter uma eleição e os prazos, eles seguem. As inscrições estão abertas e as pessoas podem recorrer, tem todos os critérios que você deve seguir para poder participar da eleição de diretor. Para quem desejar participar do seletivo, tem um seletivo, né, as pessoas podem fazer sua inscrição junto às unidades regionais de educação. A de Caxias fica ali pertinho dos Três Corações, né? Então, você pode se dirigir lá e saber quais os critérios que você tem que cumprir para poder participar. E até 19 de julho, acontece a eleição para gestor, diretor escolar, professores, né? Ou seja, professor. Quem deve participar de tudo isso? Professores, funcionários, alunos e os pais. A data marcada para essa eleição é dia 19 de junho, vai ser um momento histórico para o Maranhão, porque vai eleger os seus diretores de escolas da rede estadual. Tomara que essa ideia siga para os municípios. Só uma informação ainda, você sabia que o site do governo do estado foi atacado pelos hackers? Foi identificado aí um problema, um ataque aí ao site do governo e o governo divulgou uma nota, lamentando e dizendo que repudia qualquer tipo, né, de ação nesse sentido, para tentar violar os dados
do Estado ou tentar impedir que as pessoas tenham acesso às informações do site do governo. Essa foi a manifestação do governo do Estado em nota oficial. Nós vamos exibir aí uma reportagem sobre a lei dos caminhoneiros, viu, Marivaldo? Essa lei que entrou em vigor ontem, né, dia 17. Roda aí, vai lá. Robério é caminhoneiro há 15 anos, trabalha transportando combustíveis. Já presenciou muitos acidentes nas rodovias, principalmente envolvendo o veículo de carga. Para ele, a nova lei garante pelo menos o direito ao descanso. Tem que ter um intervalo para descanso, né? 2 horas de almoço. Igual tá aí, o pessoal correu atrás, né? Tomara que afirma mesmo, que evita até acidente também, né? Cleiton Barbosa, motorista há 10 anos, comemora a chegada da nova lei, mas reclama da condição das rodovias. Muito buraco, eles cobram muita coisa, mas é estrada aí. Tem estrada para ir trabalhar. Tem que correr atrás também da buraqueira, né, para poder ajudar nós caminhoneiros. A lei dos caminhoneiros, que passa a vigorar a partir desta sexta-feira, dia 17 de abril, é uma resposta aos protestos ocorridos em fevereiro deste ano, quando caminhoneiros bloquearam rodovias importantes do país para protestar. Entre as garantias da nova lei estão jornada de trabalho de até 12 horas diárias. Proíbe o motorista dirigir mais de 5 horas e 30 minutos sem intervalos. Garante 30 minutos para descanso a cada 6 horas na condução de veículo de transporte de carga. E fixa o tempo máximo de direção de até 5 horas e meia contínuas no exercício da condução. Muito bem, está falando aqui já. Essa lei dos caminhoneiros ela é interessante porque vai regulamentar uma profissão, no entanto, os profissionais eles enfrentam aí um outro problema, que é a pressão dos patrões. Por isso que é ruim a terceirização dessas atividades, de todas as atividades. Os caminhoneiros são quem mais sofre nessa história toda. Eles têm, é uma das atividades que mais sofre. Porque eles têm que andar, têm que cumprir, ou seja, entregar a carga num tempo X. Para isso, eles tomam de tudo. É o rebite, inclusive alguns estão entrando agora até nas drogas pesadas, para aguentar acordado. Tomara que, porque prevê aí um descanso. Você dirige tantas horas, descansa meia hora, né? 1 hora. Só que aí muita gente não respeita, né? Tem gente que começa a dirigir 4 da manhã, vai parar 2 horas para almoçar, comer, engolir, a comida nem chegou na barriga direita, ele já está pegando a direção de novo e seguindo viagem. Então, tem que ter cuidado, né? E atenção, foi divulgada o resultado do concurso de projetos de OS e também de OCIPs da saúde. O que significa isso? São organizações sociais, as OS são organizações sociais de saúde e as OCIPs são organizações da sociedade civil de interesses públicos. No final das contas, esses dois tipos de atividade, ou de empresas que prestam serviços, elas têm quase que o mesmo regime de funcionamento. Como é que funciona? Inclusive, esse é um dos setores que já estão sendo privatizados na área da saúde. Alguns setores, às vezes para contratação de funcionários, até enfermeiros às vezes, alguns já estão começando a fazer isso. O que na minha percepção já é a terceirização em andamento assim, ela já está funcionando em muitos lugares. Como é que funciona essa questão? O Estado é quem paga a conta. Então, o governo do Estado, ele contrata a OCIP. Nesse caso aqui foi realizado um seletivo, no caso do Maranhão. Então, elas foram escolhidas, então as empresas foram escolhidas, o governo paga, a empresa recruta os funcionários para desenvolver aquela atividade. Na minha percepção, a lei, ela diz o contrário, a empresa ela tem que contratar, ela vai buscar.
Agora, tudo bem que o serviço vai ser desenvolvido por uma empresa X, mas era necessário ter concurso público. E, na minha percepção, o Estado era quem teria que estar à frente desse processo. E aí, tudo bem, a empresa vai gerenciar essa questão, nós vamos cumprir metas, inclusive está lá dizendo nos contratos firmados. A empresa vai cumprir meta, prestar contas, porque essas empresas que prestam serviço na área da saúde, ela tem que prestar conta diretamente à Secretaria Estadual de Saúde, mas o recurso vem através da Secretaria de Fazenda. Não é? Então, elas têm dupla responsabilidade aí. Tem que prestar conta do recurso que veio para essas empresas. Ou seja, tem que dizer para a Secretaria de Saúde que o serviço foi prestado, e aí, junto à Secretaria de Fazenda, tem que prestar conta lá do dinheiro que foi gasto. Então, é um controle? Mas só que você tem que também, quem faz concurso público, ele perde. Se essas situações se generalizarem, o poder público, daqui a pouco, não vai ter mais nem sentido falar esse nome, poder público. Porque a privatização das atividades, ela já está acontecendo, não é só no Maranhão não, eu estou citando só esses casos aqui das OCIPs. Mas assim, as atividades estão caminhando para a terceirização, que é grave. Porque não é só regulamentar essa lei que vai passar, que a gente vai entrar já nesse assunto, essa lei que está passando na Câmara dos Deputados, essa lei não apenas regulamenta os 12 milhões de trabalhadores que já existem, mas ela abre um precedente maior, que é a transferência dessa situação de terceirização para o setor público. E isso aí é que mora a discussão maior, nesse ponto aí que mora a discussão maior, e que ainda estão falando muito desse assunto lá no Congresso Nacional. Olha só, gente, outra informação importante é que para quem vai fazer o PAES, que é aquele seletivo para ingresso no ensino superior da UEMA, vai ter isenção. As pessoas de baixa renda podem já se preparar toda a documentação, inclusive pode ser feito online, mas você tem que comprovar depois, com toda a documentação, de que realmente é uma pessoa de baixa renda. E vai abrir já esse prazo. Tem matéria aí? Roda lá. É a isenção do PAES. Roda aí, Marivaldo. Ingressar em curso superior requer disciplina e dedicação aos estudos, rumo ao primeiro passo, que é passar no vestibular. Esse acadêmico, que também é professor, dá algumas dicas. Eu costumo passar mais a madrugada estudando, que é o tempo que eu tenho disponível. Mas quem quer ingressar, dedicação total, tem que ter atitude também. E o prazer de estudar, né? Que para se ingressar, a pessoa tem que ter aptidão para a área que gosta. Para isso, os interessados devem aproveitar algumas oportunidades, como o Programa de Acesso ao Ensino Superior. O PAES é um grande vestibular que a pessoa pode ter acesso à Universidade do Estado do Maranhão, a Universidade Estadual do Maranhão, e que ele vem facilitando o aprendizado do aluno, o estudante, do acadêmico que quer ingressar. Os estudantes interessados em concorrer à isenção da taxa do vestibular da Universidade Estadual do Maranhão, referente ao processo seletivo de 2016, devem ficar atentos. A solicitação poderá ser feita a partir do dia 27 de abril até o dia 22 de maio. No site da UEMA. E para a gente receber até o dia 25, de 8 às 12, de 2 às 18 horas. Aqui na UEMA. O processo é direcionado a pessoas de baixa renda, alunos oriundos de escolas públicas, servidores e seus dependentes da Universidade Estadual do Maranhão. O cadastro deverá ser feito com preenchimento do formulário eletrônico disponível no site da instituição em www.uema.br. Os candidatos que tiverem suas solicitações aceitas precisam ficar atentos ao período de inscrição no PAES, previsto para iniciar no mês de junho. Muito bem, está aí. Começa dia 27. Quem tiver interesse, vá lá no site da UEMA, nesse período aí, faça a sua inscrição. Realmente vai ser interessante, né? Você não pague, já economizar aí um dinheirinho é bom, né? Pelo menos se dá inscrição. Bem, e olha só dando umas informações rápidas aqui.
houve uma reunião dos governadores do Nordeste e o governador Flávio Dino participou dessa reunião. Foi, na verdade, um congresso, né, com 8 governadores do Nordeste. O governador do Maranhão, ele defendeu alguns assuntos e o principal, na minha percepção, é aquele em que ele defende a taxação das grandes fortunas. Porque, assim, quem ganha hoje acima de 4 milhões de reais não paga mais imposto do que você, cidadão. Eu falo percentualmente, né? Você paga percentualmente o mesmo tanto que, seja relacionado ao que cada pessoa ganha, né? Que uma pessoa de 4 milhões, 27%, por um exemplo. Então, o governador, ele está defendendo que quem tenha fortunas acima de 4 milhões de reais, essas pessoas possam pagar esse preço da crise atualmente. Porque só está caindo em cima do trabalhador. E nesse ponto aí eu concordo com o governador. Sinceramente, jogaram aí a gasolina, veio a energia. Está vindo aí, daqui a pouco são os imóveis, daqui a pouco, né, vem mais imposto aí. A energia ainda vai subir mais ainda, né? Deve chegar aí a 38%. Então, a inflação está aí. E assim, é só o trabalhador que tem que pagar essa conta? E quem enriqueceu às custas do trabalho de muita gente? Não deve também pagar mais, exatamente por ter mais? É esse o argumento do governador. E ele defendeu isso lá na reunião com os governadores do Nordeste. Ontem, inclusive, eu tive a graça de ser designado para fazer essa reportagem lá em Teresina. Esteve em Teresina ontem, porque participou também o presidente do TRE do Maranhão lá. Esteve ontem o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Dias Toffoli, ele estava em Teresina, ali no Metropolitan, participando de uma reunião, que é o 65º Encontro Nacional dos Presidentes dos TREs de todo o país. Eles estavam lá discutindo questões institucionais, principalmente, olha só um ponto interessante que estava em pauta. Claro, a corrupção foi um tema recorrente lá na discussão, entre os presidentes dos TREs. Daí aprimorar ainda mais, eles defendem aprimorar ainda mais a biometria, que vai garantir exatamente de que a pessoa que votou, o voto dela esteja lá no dia da eleição. Mas também, um assunto que me chamou bastante atenção. Uma discussão que corre, inclusive o presidente do TRE do Piauí, que é o doutor Edivaldo Moura, ele defende o seguinte, de que só tenha zona eleitoral em locais, em lugares com mais de 10 mil habitantes. É uma discussão que está sendo feita entre os presidentes dos TREs. Por quê? Porque, às vezes, a Justiça Eleitoral aumenta o seu gasto numa região que eles acreditam que pode ser remanejada. As pessoas podem ser remanejadas para uma outra, já que não atingiu aquele número mínimo que eles querem, né, que é de 10 mil eleitores, para que tenha uma zona eleitoral. Então, seria uma redistribuição do eleitorado para outras regiões, ele não vai deixar de votar. Regiões com menos de 10 mil habitantes deixariam de ter uma zona eleitoral e essas pessoas iriam votar noutra área com esse percentual, né? com mais de 10 mil, ou com esse número aí de eleitores. Então, a pessoa não deixa de votar, ela só vai ter que se deslocar de uma região para outra. É uma discussão lá. A gente sabe, no final todo mundo reclama mesmo. Na hora de votar, tem gente que sai, pega um ônibus, passa às vezes um dia todo viajando até chegar no seu local de votação. É delicada essa situação aí também. Então, foi um ponto discutido lá. E também eles falaram sobre a terceirização, que está chegando na Justiça Eleitoral também. A terceirização, qual era o argumento, qual era o discurso? Era saber se profissionais que são contratados
para exercer a atividade da biometria, por exemplo. O que é a biometria? A biometria ela é feita, inclusive Caxias já está passando por esse processo, me parece que está, né? Inclusive eu tenho que fazer o meu, né? Veja bem, o trabalho de biometria, os profissionais que trabalham na biometria, eles são contratados temporariamente. Não é uma atividade fim da Justiça Eleitoral fazer só a biometria. Então, nesse caso, eles defendem que é legal contratar profissionais através da terceirização. Ou seja, eles contratam uma empresa que traz esses profissionais por um período de tempo específico, curto. E aí, quando terminar esse período, essas pessoas estão dispensadas. Porque, imagina só, que você registra a carteira de todo mundo para que essas pessoas, por esse período de tempo, é esse o argumento deles lá, né? Para que em 2 meses façam a biometria e depois a Justiça Eleitoral vai fazer o que com essas pessoas? É esse o argumento deles. Ou seja, fazer uma contratação temporária através de uma empresa terceirizada para fazer esse trabalho da biometria. É um ponto discutido. Então, esses foram alguns assuntos lá. E olha só, gente. Eu vou só aqui, né? Só citando, né? Caiu o ministro, né? O governo cedeu realmente às pressões do PMDB, o governo federal, e com a intervenção do Lula, inclusive. O que aconteceu? O vice-presidente, que é o Michel Temer, ele assume uma função importantíssima, que é a de articulação política. Você vê aí que com a pressão, o que o Cid Gomes falou naquele dia? Se vocês não estão querendo ser do governo, então larguem o osso. Foi isso que ele falou naquele dia. No dia que ele pediu, que acabou sendo demitido, porque ele enfrentou a Câmara Federal, Cid Gomes, como ministro da Educação, e isso custou o cargo dele. Então, a Dilma simplesmente retirou alguém da articulação política e colocou o vice-presidente, que é do PMDB. Resultado, o PMDB conseguiu mais espaço no governo. Essa é que é a história. E aí também sai Ideli Salvati, que era do PT, para outro petista assumir a vaga dela. Ela estava na Secretaria de Secretaria de Direitos Humanos. Quem entra agora para a Secretaria de Direitos Humanos é o Pepe Vargas, que estava noutra Secretaria de Relações Institucionais. Então, ele sai e substitui a Ideli Salvati, ok? A Secretaria de Direitos Humanos já foi ocupada também pela agora deputada federal, né? Tem uma deputada federal, que eu esqueci agora o nome dela, né? A Maria do Rosário, pronto. Ex-ministra Maria do Rosário, era que assumia, que estava à frente lá da Secretaria de Direitos Humanos. Então está acontecendo aí uma dança das cadeiras. Por quê? Ou o governo faz isso, ou avança ainda mais a ideia do impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. E olha só, o Aécio Neves também está querendo derrubar a presidente. Ele está recolhendo, inclusive ele já consultou muitos advogados, o Aécio Neves, para tentar derrubar a presidente. De que maneira? O argumento é de que ela sabia de tudo que está acontecendo. Só que o PT, que não é besta também, só tem menino esperto nessa história toda. O PT também já foi consultar. E, acreditem, não há motivo, segundo o PT, do ponto de vista jurídico, para que esse argumento do PSDB se sustente. Não tem provas cabais, né, de que ela sabia de tudo isso. Então, e ela ainda tem foro privilegiado, porque ela é a presidente. Ainda tem esse detalhe. Marivaldo, põe aí na tela essa Semana do Empreendedor. A Semana do Empreendedor que finalizou, né, está finalizando, mas que foi um momento importantíssimo. E
a Semana do Empreendedor, ela é realizada pelo SEBRAE no sentido de estimular as pessoas a se tornarem empreendedoras, donas do seu próprio negócio. E que não é só essa semana. Você pode recorrer aí no site, inclusive hoje você pode fazer, se registrar como empreendedor individual pelo seu computador. Só abrir o computador, na página do SEBRAE tem lá um link específico e você entra. Roda a matéria. A Semana Especial contempla diversos serviços gratuitos aos empreendedores. Realizada pelo SEBRAE em Caxias, está acontecendo na Praça Gonçalves Dias e na nova sede, a Rua São Benedito e Afonso Pena. As atividades elas continuam até o meio-dia do sábado, né? Quais são elas? As oficinas que estão sendo realizadas aqui na sede, em Timon, algumas turmas em Codó, São João do Soter e Coelho Neto, consultorias nesse período e orientação, né, a essas pessoas que porventura queiram se formalizar e até mesmo aquelas que são formalizadas que tenham alguma dúvida, né, a gente está aqui para atendê-las. Consultores credenciados estão oferecendo orientações gratuitas quanto à gestão e à abertura de novos negócios. Além de participar, da necessidade de participar de treinamentos para eles poderem se aperfeiçoar e fazer a coisa certa para poder gerir a empresa corretamente, no caso de vendas, começar logo a fazer o fluxo de caixa, né, que é o mais importante, porque na realidade onde dói na gente é no bolso. Tanto quem já tem um empreendimento quanto quem é potencial empresário tem procurado a instituição. O SEBRAE ele vem contribuir, ele vem passar mais, dar respaldo para esse negócio. A gente já tem aquele conhecimento técnico e é sempre importante a gente ter um embasamento teórico também, a orientação, toda essa questão da assessoria de como está dirigindo esse negócio. Porque eu pretendo ampliar meu negócio e aí eu vim buscar conhecimento com o SEBRAE. Já decidiu participar de alguma oficina? Sim, vou participar do Aprender e Planejar. As atividades seguem até sábado. Além aqui de Caxias e Timon, algumas atividades estão agendadas para serem realizadas em Codó, Coelho Neto, São João do Soter e Parnarama. Muito bem, está aí uma informação importante, termina hoje na realidade, já terminou, era só até meio-dia, né? Então, já terminou, mas fica aí o convite para que você vá também ao SEBRAE, tem pessoas lá qualificadas, pessoas que vão lhe prestar todas as informações. Grande abraço para o Erlon, que ele estava aqui, foi transferido para ele e a esposa dele, a Luciana, lá para São Luís, né? Foram transferidos, pessoas assim. E aqui, um abraço para todos que compõem aí o SEBRAE, meu amigo Flávio Henrique. Flávio, consegue aí, um especialista do SEBRAE, para a gente conversar um pouco aqui sobre empreendedorismo, né? É importante que a gente converse sobre esse assunto. Muita gente quer abrir seu próprio negócio, às vezes não sabe. Às vezes tem um tino empresarial, mas por falta de uma dica, de um gatilho, perde o lance, né? Então, atenção, gente, seletivo para examinador de trânsito será realizado neste domingo, amanhã. O Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN do Maranhão, vai aplicar neste domingo, das 8 da manhã ao meio-dia, nas cidades de São Luís, Imperatriz e Caxias, as provas do seletivo para examinadores de trânsito. 3.000 candidatos estão inscritos e estão concorrendo a 70 vagas. 140 para cadastro de reserva, o salário é de R$ 4.400 para a jornada de trabalho de 40 horas semanais. E o candidato pode consultar as informações aí, locais de prova, no endereço da FSA, FSADUR, www.fsadu.org.br. Você vai ter acesso aos locais das provas, beleza? E olha só dando mais um dado aqui, que esse feriado, né? Esse feriado agora do dia 21 de abril, ele deve gerar no Maranhão, é um estudo que está sendo realizado já pelo Estado, 41 milhões de reais
Por que é importante esses números? Inclusive, foi citado pelo governador aqui do estado vizinho, Piauí, que eles falavam o seguinte: o governo está investindo, antes ele estava investindo no escuro. É importante os estudos para você saber, inclusive está sendo feito agora, o Flávio Dino está fazendo isso com o programa Mais IDH, porque imagina só, você dizer, não, vamos investir nos 30 piores municípios. Sim, mas investir no quê? Você precisa saber aonde vai direcionar, para onde vai direcionar os recursos. Então existe um instituto estadual só para isso. E o governo vai mapear em que áreas vai investir. Hoje é possível dizer, inclusive, eu já citei pelo menos 2 vezes aqui, em 2 programas diferentes, números relacionados a feriados. Quanto o governo estima que vai gerar em recursos, ou em viagens, quanto vai gerar os gastos dos turistas no Maranhão em determinada área. A gente falou aqui já algumas vezes. Por que é possível? Porque tem estudo. Se você não faz isso constantemente, de repente o movimento cresce e o Estado não sabe. Por isso, aí, os estudos dos institutos. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos falando de terceirização. Você vai entender por que é tão polêmico esse assunto. Você vai ver o dia da aprovação lá na Câmara e qual era a ideia inicial. Tem gente trabalhando só contra o trabalhador lá na Câmara dos Deputados. Você vai entender já. O intervalo, vamos para o intervalo, voltamos um instante só, viu? Super promoção Semana Feliz no Conforto. Bebê, Kids em adulto. Bom gosto, estilo, qualidade, novidades. Tudo isso mais promoção é tudo de bom. Calçados, móveis, brinquedos, várias seções em promoção. Bebê, Kids, Teen e adulto. Pra fazer você super feliz. Dividimos em até 6 vezes nos cartões. Semana Feliz no Conforto. Vem pra cá. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e somente os mais preparados conseguem vencer. Seja um vencedor. Faça Senai Caxias. Cursos profissionalizantes nas áreas de refrigeração doméstica e comercial. Soldagem, eletricista, mecânico de motocicletas, operador de empilhadeira, mop, transporte escolar e emergência, pedreiro, torneiro mecânico. Parcelamos no boleto ou em até 4 vezes no cartão de crédito. Certificação imediata e válida em todo o território nacional. Senai Caxias, Rua Gonçalves Dias, sem número. Residencial Hélio Queiroz. As Óticas Diniz lançam a nova coleção DNZ. Toda a qualidade e leveza da nova linha DNZ 2015, com preço de 2014. Isso mesmo, óculos completo DNZ, armação mais lentes de 0 a 4 graus, a partir de 10 de 27,90. Você ouviu bem, só 10 de 27,90. Linha DNZ 2015, todo conforto e estilo da marca que te acompanha no dia a dia. Vem pras Óticas Diniz, aqui nós entendemos você e facilitamos sua vida. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Liga 0800 280 6036, ligue Gás Servigás. A melhor da cidade. Atendemos de segunda a segunda. Postos de atendimento também no Posto São Francisco e Posto Santa Rita. Compre com seu cartão Credivip, Visa, Mastercard ou Credit Shop. Atendemos ainda pelos telefones TIM ou fixo. Ou ligue grátis. 0800 280 6036, ligue Gás Servigás. Liga Servigás. Tá precisando fazer exames laboratoriais? Lab Teste. Fique ligado, note já o interesse, sua saúde pede mais. Prevenção de câncer do colo do útero, análise bioquímica, rotina completa, microbiologia, teste de paternidade, dosagens hormonais. O nome já diz tudo. Vai fazer o seu exame. Excelência em exame.
Exame é Labtest. Ligue 3078-4221. O Real Center é 10. Confecção do infantil ao adulto por apenas R$10 a peça. Aqui toda semana estamos recebendo novidades da moda direto do sul do país. Peças exclusivas em roupas masculina e feminina. Blusa, short, calça, camisa e roupa infantil. Qualquer peça R$10. Isso mesmo, R$10 a peça. E você ainda vai ficar na moda atual. Tudo em confecções por R$10 é só no Real Center é 10. Praça Gonçalves Dias, no coração da cidade. Ele vai voltar e promete acordar toda a cidade. Preparem-se para o Madrugadão Paraíba. Ok, estamos de volta com o debate democrático. Vamos direto aí para a primeira reportagem sobre terceirização. Foi aprovado esse projeto aí, que está sendo considerado muito maléfico. Inclusive, muitas centrais sindicais foram às ruas protestar, muitas capitais, em todas as capitais. As centrais sindicais, os bancários, muita gente foi manifestar. Agora você vai ver o dia dessa regulamentação, esse projeto que regulamenta a terceirização, o dia em que ele passou na Câmara Federal. Roda aí. Criticada pelo PT e algumas centrais sindicais e defendida por empresários, a proposta foi aprovada ontem por 324 votos a favor, entre eles os dos deputados acreanos Alan Rick, Major Rocha e Flaviano Melo. 137 votos contrários, incluindo dos petistas Léo de Brito, Ciba Machado e Raimundo Angelim, e 2 abstenções de César Messias e Jéssica Salles, que não chegaram a tempo no plenário para a votação. O texto aprovado permite que empresas contratem trabalhadores terceirizados para exercer qualquer função. Atualmente, esse tipo de contratação é permitido apenas para a chamada atividade meio, ou seja, uma universidade particular, por exemplo, pode terceirizar serviços de limpeza e segurança, mas não contratar professores terceirizados. Pelo texto, essa limitação não existirá mais. Além disso, o projeto prevê a forma de contratação, tanto para empresas privadas como públicas. O modelo só não se aplica à administração pública direta, autárquica e funcional. Após a aprovação do texto, o ministro-chefe da Secretaria-Geral, Miguel Rosseto, divulgou uma nota na qual criticou o texto. A Confederação Nacional das Indústrias também divulgou uma nota dizendo que a regulamentação da terceirização é necessária para que as empresas ganhem mais competitividade e se adaptem às exigências globais. Os deputados do PT foram contrários ao projeto, argumentando que aumentará as terceirizações e que vai precarizar as condições de trabalho. Eu votei com convicção a favor dos trabalhadores. Entendo que o processo de terceirizações é um processo que gera precarização do trabalho, a redução dos salários dos trabalhadores e também prejudica a organização dos trabalhadores em sindicatos. Mas para os defensores do projeto, a terceirização trará segurança jurídica. Esse projeto ele traz segurança para 12 milhões de trabalhadores. E no nosso caso, o Estado do Acre, o Estado terceiriza. E em muitas situações os trabalhadores têm ficado aí com prejuízo, quando a empresa quebra e nem o Estado assume e nem a empresa. Então esse projeto ele responsabiliza o contratante e dá segurança a 12 milhões de trabalhadores. Nós criamos mais segurança jurídica na relação entre as empresas contratantes e as empresas contratadas e seus trabalhadores. Agora, regulamentar a matéria era fundamental. Isso já tramitava há muito tempo no Congresso e era preciso que os deputados votassem a matéria. O presidente da Associação Comercial do Acre, Jurilândia Aragão, disse hoje que o governo é contra a proposta porque reduz a arrecadação proveniente de impostos. Para as empresas, no entanto, o texto é de fundamental importância porque permitirá
a geração de empregos e a melhoria dos salários. A posição da CISA é exageradamente a favor. O comércio, ele vive, ele almeja, ele quer que mais pessoas estejam empregadas, porque mais pessoas estando empregadas, mais pessoas vão ter dinheiro para poder fazer suas compras, ter a possibilidade de adquirir as coisas que ele quer, a televisão, a geladeira, o fogão, ir no supermercado, comprar aquilo que ele almeja comer e viver. A questão aí não é ter mais gente só empregada, é pagar bem. Ora, você contrata um segurança, o segurança ganha R$ 1.500, mas a empresa de onde esse segurança vem ganha R$ 5.000 por esse segurança. Então, de onde é que está saindo esse dinheiro? Do setor público. Entendeu como é que é? No Senado Federal, a proposta foi criticada. Inclusive, o Renan Calheiros chegou a dizer, isso não está nessa matéria que a gente vai ver agora, mas chegou a dizer que a terceirização, da forma como foi aprovado na Câmara, não passa. Inclusive, já voltaram atrás, depois disso, na discussão do mérito da questão, a Câmara Federal já está dizendo, não é para o setor público não, é só para o setor privado. Roda aí a matéria no Senado. Quantas sessões serão possíveis para que esse entendimento seja firmado aí, então? No mínimo 10. Esse aí é o deputado Silas Freire. Primeiro, vamos ver então essa matéria do Senado. Perdão, desculpa aí, Marivaldo. Roda essa matéria do Senado logo. Plenário lotado, 3 mesas de palestrantes e uma só opinião contra o projeto 4330 de 2004, que amplia a terceirização de serviços nas empresas privadas e estatais, inclusive permitindo que esses empregados sejam contratados para trabalhar na atividade principal da empresa. Vai se contratar uma empresa cujo objeto único e cuja especialidade é prestar serviços no segmento bancário. E aí o banco não vai ter nenhum empregado bancário, pelo menos não formalmente. Se permitirá que tenhamos escolas sem professores, contratando uma empresa especializada na prestação de serviços de ensino. E assim vai, os exemplos seriam inúmeros que poderíamos aqui mencionar. A terceirização na atividade meio foi uma reivindicação na década de 90 das empresas que queriam ser mais flexíveis, com o seguinte argumento: terceirizar a atividade meio é uma forma de oferecer à empresa a possibilidade de dedicar seus recursos humanos e materiais ao exercício de sua atividade fim. Ora, então por que agora o discurso se radicaliza no sentido de terceirizar a própria atividade fim? Sem falar ainda naquilo que nós enxergamos todos os dias, que é a burla ao concurso público, que foi estabelecido na Constituição da República, vinculado a uma cláusula de isonomia, pelo critério de mérito, no acesso a todos os cargos e empregos públicos brasileiros. Os participantes afirmaram que os salários dos terceirizados são mais baixos, que eles não têm os mesmos benefícios que os empregados formais e que são frequentemente vítimas de calotes dos empresários. Por isso, defendem que a empresa contratante seja responsável também pela garantia de direitos dos trabalhadores. Pela sistemática atual, o empregado terceirizado, ele pode pedir judicialmente reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviço, a empresa contratante, e executá-la de forma solidária, isto é, ele pode executar diretamente o tomador de serviço, o que facilita a execução, inclusive, do título judicial, o que é exatamente isso, nesse ponto, que o projeto de lei está inviabilizando com a possibilidade de terceirização. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o texto base do projeto sobre as terceirizações. Os destaques e as emendas ainda vão ser votados nesta terça-feira. Os partidos que são contra a proposta vão tentar modificar o texto, inclusive no ponto mais polêmico, aquele que autoriza a terceirização na atividade fim das empresas. Se aprovado pelos deputados, o projeto vem para o Senado, onde o senador Paulo Paim pretende ampliar o debate e corrigir possíveis distorções. O Senado é a casa revisora, então senão não teria razão mais de existir o Senado. O Senado está aqui para isso. O Senado, percebendo que esse projeto prejudica milhões de trabalhadores, tem obrigação de rejeitar ou alterar ele de forma radical. Tá
Tá aí. O Senado, ele é uma casa importante porque ele vai verificar o mérito da questão aí. Né? Então, quando, inclusive o Renan Calheiros já se posicionou, apesar dele ser conservador, nesse ponto aí, eu gostei do posicionamento dele, porque ele não quer também, ele entende que a atividade fim não deva ter trabalhadores terceirizados. O que é a atividade fim? Vamos para uma escola. Qual é a atividade fim de uma escola? Educar. Se educa com os professores, correto? Então, a atividade fim, portanto, seria essa, de educar. Então, os professores, no entendimento, no entendimento no caso do Renan Calheiros, não devem vir de uma empresa terceirizada. Mas os zeladores, as pessoas que fazem a limpeza, podem sim ser contratados através de uma empresa terceirizada. Né? Vamos ver o que diz aí a presidente Dilma Rousseff. A presidente é contra também a terceirização da atividade fim. Atividades meio, tudo bem, mas não pode comprometer, segundo ela, os direitos conquistados pelos trabalhadores ao longo, né, das lutas. Roda aí. A terceirização não pode comprometer direitos dos trabalhadores. Nós não podemos desorganizar o mundo do trabalho e temos de garantir que as empresas que sejam contratadas, elas assegurem o pagamento de salários, de contribuições previdenciárias e, ao mesmo tempo, também que elas paguem seus impostos. Durante o discurso aqui em Duque de Caxias, onde está a maior refinaria de petróleo do país, a presidenta Dilma falou sobre a Petrobras. A Petrobras está de pé, que a Petrobras, ela limpou o que tinha de limpar, tirou aqueles que tinham de tirar lá dentro e que se aproveitaram das suas posições para enriquecer os seus próprios bolsos. Tá aí. Inclusive, essa reportagem aí da TV Brasil, ela foi feita no Rio de Janeiro. Nessa ocasião aí, ela estava entregando casas e também falou da Petrobras. Mas a presidente, segundo aí ela mesma falou, é contra essa decisão da terceirização. Eu conversei, inclusive eu descobri que o áudio do meu celular é péssimo. Conversei com o deputado federal Silas Freire, que votou contra a terceirização. Ele votou a favor da tramitação do projeto, que já estava há algum tempo, né, sem tramitar na casa. Mas ele disse que é contra a terceirização das atividades fins, ok? Roda aí. Quantas sessões serão possíveis para que esse entendimento seja firmado aí, então? No mínimo 10, no máximo 40, de uma comissão especial criada de 60 parlamentares, números iguais, efetivos e suplentes, no qual nós temos a felicidade de participar desse debate, por indicação dos 4 membros do nosso partido, nós somos um deles. Então nós vamos ter, no mínimo 10 a 40 sessões para apresentar em plenário um relatório a ser votado pelo colegiado da Câmara Federal. A sua posição? A minha pode ser favorável, né? Claro que é. Agora nós precisamos aprimorar. Até que o 171, ela tem várias técnicas pensadas a ela. Ela passou 22 anos fora da comissão. Exatamente. Então, ela saindo de lá, nós temos como aprimorá-la. Nós podemos buscar, por exemplo, uma saída para que os menores só ganhem a penalidade, só ganhem a emancipação penal do crime de ódio, certo, né? E nós possamos pedir. Era discutido agora o mérito da questão. O mérito da questão. O que nós tínhamos era o fantasma da cláusula pétrea, e esse foi derrubado por todos. A Casa admitiu que pode ser votado, que pode ser apresentado um relatório no plenário daquela Casa que é soberano. Então nós vamos começar, instalamos, elegemos o presidente da Estado Federal André Moura, do PSC, do DICECI, que vai presidir a comissão, tem vários outros vice-presidentes na mesa, e nós fazemos parte desses 60 parlamentares. Vamos ali discutir para levar uma proposta plenária. Terceirização. Você é contra ou a favor da terceirização do serviço? Votei e votarei sempre contra.
eu votei a favor da tramitação da lei. Por quê? Porque como o meu discurso era de que a maioridade penal e outros projetos já estavam há muitos anos lá, eu não posso votar contra projetos tramitados. Não é o meu discurso. Verdade. Eu votei a favor da tramitação, mas do mérito fui contra. No cenário, fomos derrotados, mas contra, cheguei contra, vão ser apresentados. Por quê? Porque eu acredito, olha, por exemplo, para os servidores, as terceirizadas, eles tiveram um ganho de conquistas trabalhistas. Mas para o trabalhador que não é terceirizado, ele só vai ter. Ele vai ter a sua profissão, o seu trabalho precarizado. E o meu ponto do trabalhador, outro detalhe, quem defende concurso público como eu, posso estar votando a favor da terceirização, estaria rasgando a história. Existe uma briga entre o próprio Planalto e a Câmara. Esse aí foi o discurso do deputado Silas Freire. Inclusive, antes ele falou da maioridade penal. Né? Ele disse que vão ter algumas sessões até ser votada a maioridade penal. Ele é a favor da redução da maioridade penal, ok? Para 16 anos. E agora vai ser discutido em até 40 sessões, são mínimo 10, máximo de 40 sessões, o mérito da questão. É a forma como essa proposta vai ser votada na Câmara. Mas ele é contra, ele falou aí da redução, da terceirização. Né? Eu quero só colocar rapidamente o depoimento aí da vereadora do Rio Grande do Norte, Amanda Gurgel, também falando da terceirização. Roda aí. Ele amplia a terceirização e legaliza a terceirização de atividades fins, que são aquelas atividades para a qual uma escola existe, por exemplo. No caso, hoje, existem como terceirizados os funcionários que são das atividades meio, que são a limpeza, a merenda, profissionais de secretaria. Por este projeto, poderão ser contratados professores terceirizados, médicos terceirizados. E nós temos que dizer, o nosso mandato se posiciona, assim como outros mandatos que eu sei, que se posicionam aqui, como o vereador Sandro, por exemplo, se posicionam contra esse projeto, que na verdade traz muitos prejuízos, tanto para os cofres públicos, uma vez que a terceirização ela é mais cara do que a contratação de servidores efetivos. Além disso, historicamente, a terceirização é utilizada como moeda de troca para a campanha eleitoral. Aqui mesmo na Câmara a gente vê e passa por isso. Né? A gente viu que do ano passado para cá, simplesmente os terceirizados foram jogados na lata do lixo, como se fossem descartáveis, outros assumiram o cargo e certamente quando mudar de presidente vão ser jogados na lata do lixo também. E isso acontecerá em largas proporções nacionais, já que todos os funcionários poderão ser terceirizados e nunca mais vai haver funcionário efetivo. Então, é uma medida muito grave e é muito importante que haja um posicionamento dos vereadores e da Câmara como um todo, contrário a esse projeto 4330, que não traz nada de benefício para o nosso país. Obrigada. Aí, esse é o depoimento de uma vereadora do Rio Grande do Norte. Eu gostaria de saber o que a Câmara Municipal de Caxias pensa. Eu quero trazer pelo menos 2 vereadores no próximo programa aqui. Eu vou convidar, fazer o convite aos vereadores, pelo menos 2 para estarmos aqui, inclusive trazer o neto do sindicato. Quero saber o que ele pensa. Ele foi eleito com o discurso da ideia do trabalhador. Vamos mostrar o que a Câmara Municipal pensa sobre o assunto, porque isso interessa a todo o Brasil. Então, as câmaras municipais por aí estão discutindo o assunto. Eu não percebo a Câmara Municipal de Caxias colocando esse assunto em pauta, porque interessa a todo brasileiro esse assunto aí. Nós voltamos no próximo programa. Debate Democrático fica por aqui. E a gente retorna no próximo sábado. Vem aí Lúcio Mauro com o Rádio na TV. Grande abraço, até o próximo sábado.